Meu nome é Raquel Lee, tenho 34 anos. 6 dias depois de viajar com meu filho na nossa tradicional viagem de junho, voltamos para casa esperando encontrar tudo como deixamos. Mas, ao abrir a porta do quarto dele, demos de cara com um espaço completamente vazio. O carpete era a única coisa que restava, ainda marcado pelas marcas da beliche que antes ocupava o cômodo. Minha irmã apareceu na porta, sorriu e disse, sem o menor remorso, que tinha ficado com o quarto, vendido tudo que havia ali e ainda conseguido um bom dinheiro. Atrás dela, minha mãe deu uma risada e justificou que minha irmã estava grávida, então aquilo era apenas o justo. Meu filho se agarrou à minha camisa e chorou em silêncio. Eu não discuti, não gritei e não respondi. Apenas virei as costas e fui embora. Alguns meses depois, quando o outono chegou, aquele sorriso de superioridade já tinha desaparecido. Minha mãe estava encaixotando os próprios pertences, e toda a minha família finalmente descobriu o peso do silêncio que eu carregava havia tantos anos. Ninguém percebeu quando tudo começou a desmoronar. Eu percebi. E fui eu quem deu o primeiro passo. Para entender tudo o que aconteceu, preciso começar falando do Daniel. Meu marido era paramédico de resgate aéreo em Mesa, no Arizona. Era o tipo de pessoa que conseguia atender uma emergência dentro de um helicóptero às 3 da manhã e, mesmo assim, ainda encontrava tempo para me mandar uma mensagem com alguma piada sem graça antes de pousar. Há 3 anos, durante uma transferência em uma noite de muito vento, o helicóptero da equipe caiu no deserto, a leste do vale. Daniel tinha apenas 33 anos. O seguro de vida quitou a nossa pequena casa de 3 quartos. Hoje consigo dizer isso sem perder a voz, embora tenha levado muito tempo para conseguir. Continuei trabalhando no turno da noite da UTI pediátrica, porque crianças gravemente doentes não escolhem horário para precisar de ajuda, e o luto também não. Nosso filho, Tommy, tinha apenas 4 anos quando perdeu o pai. Hoje ele tem 7. Herdou a calma do Daniel, a mesma paciência, e transformou o próprio quarto em um universo só dele. Aquele lugar era quase um pequeno museu da nossa família. A jaqueta de voo do Daniel continuava pendurada no armário. O relógio Hamilton que havia pertencido ao avô dele permanecia guardado em um armário trancado, com as iniciais já gastas pelo tempo na parte de trás da caixa. Debaixo da janela ficava a caixa de ferramentas, e sobre a escrivaninha descansava um veleiro de madeira ainda inacabado. Só havia a estrutura montada e uma primeira camada de acabamento, porque Daniel e Tommy tinham começado aquele projeto juntos no inverno anterior ao acidente. Os dois haviam feito um acordo, selado com um aperto de mãos como se fossem grandes empresários. O barco seria colocado na água no ano em que Tommy completasse 8 anos. Depois do funeral, meu filho me perguntou se aquela promessa ainda valia. Eu disse que sim. Desde então, trabalhávamos um pouco de cada vez, uma hora aqui, outra ali, lixando as peças que Daniel havia cortado. Talvez fosse o barco mais demorado de toda a história do Arizona para ficar pronto, mas, dentro da nossa casa, aquele era o único relógio que realmente importava. E foi justamente por causa desse barco que o que aconteceu depois ainda me tira o sono em algumas noites. Agora, o restante da casa. Há 2 anos, minha mãe, Marta, passou por uma cirurgia de substituição do joelho, perdeu o aluguel quando o valor aumentou e ficou sem alternativas. Transformei o nosso escritório em um quarto para ela e a trouxe para morar conosco. Ela tem 61 anos. Cuidava do Tommy 3 noites por semana enquanto eu trabalhava, e eu pagava a conta do celular, os remédios, o seguro do carro e a diferença entre o que ela recebia da aposentadoria e o que realmente precisava para viver. Na minha família, esse tipo de acordo tinha um nome, Raquel. Eu era forte desde os 12 anos, quando os salários do meu pai deixaram de ser confiáveis e alguém precisava garantir que Catherine tivesse dinheiro para o almoço na escola. Na minha família, ser capaz nunca foi uma qualidade. Era uma obrigação sem fim. Meu pai, Jean, faleceu há 6 anos e, depois disso, a lógica da minha mãe ficou ainda mais simples: sempre que a família precisava de alguma coisa, tirava de quem tinha. E quem sempre tinha era eu. Quero ser justa com ela, porque justiça sempre foi importante para mim, mesmo que nunca tenha sido para eles. Minha mãe nunca foi cruel. Nunca levantou a mão para ninguém. Ela apenas acreditava, do fundo do coração, que uma família funciona como uma corrente de baldes em um incêndio, e que a filha mais forte deve permanecer no poço abastecendo todos.
Durante mais de 20 anos, entreguei cada balde que colocaram nas minhas mãos. Convenci a mim mesma de que aquilo era amor e que, enquanto eu continuasse ajudando, a casa de ninguém pegaria fogo. Depois vinha minha irmã Catherine. 6 anos mais nova, 28 anos, bonita, sempre sem dinheiro e sempre convencida de que alguém lhe devia alguma coisa. Para mim, as regras eram rígidas como pedra. Para Catherine, elas sempre se dobravam. Eu sabia disso a vida inteira. Só nunca imaginei o quanto essa flexibilidade poderia ir longe durante os 6 dias em que estive fora. 2 meses antes da nossa viagem, o namorado de Catherine, Kyle, descobriu que ela estava grávida e foi embora do estado. O apartamento em Tempe também se foi, porque o contrato e quase todo o aluguel estavam no nome dele. Catherine apareceu na minha porta com uma bolsa de viagem e uma proposta pronta. É só por algumas semanas, Raquel. Só até o bebê nascer. Eu respondi, não. Faço questão de deixar isso muito claro, porque muita gente pergunta depois por que eu não percebi o que estava por vir. Eu percebi. Nesta casa, algumas semanas sempre significaram o para sempre. Eu tinha 3 quartos, 3 moradores e um filho de 7 anos cuja sensação de segurança estava totalmente ligada ao próprio quarto. Por isso, disse não. Em vez disso, paguei o primeiro mês de um pequeno apartamento para ela perto do Fiesta Mall. Minha mãe passou uma semana inteira sem falar comigo durante o jantar. Sua irmã é da família, ela disse por fim, como se estivesse corrigindo um erro meu. Mas eu não fiz apenas isso. Coloquei uma pequena fechadura de latão no armário onde ficavam o relógio e a jaqueta do Daniel. Também comecei a pesquisar quanto custaria trocar as fechaduras da porta de entrada. Só que a rotina de trabalho, os horários de buscar o Tom e uma forte gripe acabaram consumindo aquelas 2 semanas. Minha mãe morava conosco, e você simplesmente não pode trancar a própria mãe para fora da casa onde ela vive. Por isso, a chave reserva do armário continuou onde sempre esteve, na gaveta de bagunças ao lado do fogão. E eu me convenci de que aquela pequena fechadura servia mais como um aviso do que como uma verdadeira proteção. Mas uma coisa que, na época, pareceu completamente sem importância. Catherine começou a curtir vários anúncios no marketplace do nosso bairro, carrinhos de bebê, berços, comodas. Eu pensei, ótimo, ela está montando o quarto do bebê gastando pouco. Só mais tarde entendi o motivo daquelas curtidas. Ela não estava pesquisando. Estava avaliando preços. Todo mês de junho, Tommy e eu dirigimos 6 horas até San Diego. Existe um pier onde Daniel me pediu em casamento, e todos os anos levamos donuts até a beira da água para contar a ele como foi o nosso ano. É a única semana em que eu não carrego o peso de ninguém além do meu. Naquele ano, ficamos 6 dias fora. Voltamos para casa em um domingo à tarde, queimados de sol e felizes. Como sempre fazia, Tommy saiu correndo na minha frente pelo corredor em direção ao quarto. Mas, ao chegar na porta, ele simplesmente parou. Não disse uma única palavra. E aquele silêncio foi pior do que qualquer grito que já ouvi em um plantão. O quarto estava vazio. A beliche tinha desaparecido. A escrivaninha também. A estante de brinquedos, o tapete, o abajur em formato de helicóptero, tudo tinha sumido. O armário com a pequena fechadura de latão já não estava mais no closet, e tudo o que havia dentro dele também tinha desaparecido. No canto onde o barco de madeira ficava secando, havia agora um berço branco novinho em folha, ainda com a etiqueta presa. Minha irmã saiu do banheiro do meu filho segurando uma cartela de cores de tinta e sorriu para mim. Onde estão as coisas do meu filho? Perguntei. Catherine riu. Riu de verdade, com uma das mãos apoiada na barriga. Fiquei com o quarto. Vendi tudo. Consegui um bom dinheiro. Da porta da cozinha, minha mãe deu uma risadinha enquanto secava as mãos em um pano de prato, como se fosse apenas mais um dia comum. Sua irmã está grávida, disse ela. Nada mais justo, não acha? Tommy agarrou minha camisa com força e escondeu o rosto contra mim. Senti o corpo dele tremer antes mesmo de ouvir o choro. Olhei para o sorriso da minha irmã, para o pano de prato nas mãos da minha mãe, e senti o peso de gerações inteiras repetindo o mesmo padrão. Então falei apenas uma frase, e não foi para nenhuma delas. Pega a sua mochila, meu amor. Segurei a mão do meu filho e saí da minha própria casa.
Minha mãe me viu ir embora sem demonstrar qualquer preocupação. Ela acreditava que o meu silêncio significava aceitação. Afinal, passou a vida inteira vendo isso acontecer. Ela só errou por uma única noite. Fomos para a casa ao lado. Lauren Reis era minha vizinha havia 8 anos e minha amiga havia 7 anos e meio. Ela trabalhava como orientadora escolar, tinha um quarto de hóspedes e a sensatez de não preencher o silêncio com palavras desnecessárias. Ela preparou um sanduíche de queijo quente para Tommy, colocou um documentário sobre a natureza na televisão, e ele ficou assistindo às baleias com os olhos ainda molhados de lágrimas. Depois começou a fazer perguntas, com a voz baixa e sem emoção, como se estivesse conferindo uma lista. Minha bicicleta também sumiu? Respondi que sim. O meu abajur de helicóptero também? Respondi que sim. E as ferramentas do papai? Respondi com a verdade, porque ele acabará de ver 2 adultos mentirem olhando diretamente para ele. Naquele momento, precisava saber que ainda existia alguém em quem pudesse confiar. Então chegou ao fim da lista. Ele levantou os olhos para mim e disse: a gente ainda não tinha terminado de construir. Foi só isso. Ele falou aquela frase com a calma de quem apenas confirmava um fato. E então ele voltou a olhar para as baleias na televisão, enquanto eu fui até a cozinha da Lauren e fiquei segurando no balcão por alguns minutos, tentando me manter de pé. Depois que ele dormiu, eu continuei acordada e fiz o que costumo fazer no trabalho quando um plantão sai do controle. Revisei tudo novamente, devagar, item por item, como quando conferimos medicamentos no fim de uma noite difícil. Foi no meio dessa lista que eu parei, porque encontrei um detalhe que parecia ter peso próprio. O armário tinha uma fechadura. Uma pequena fechadura de latão. E a única chave estava no meu chaveiro, comigo, quase 400 quilômetros longe dali, em San Diego. Isso significava que alguém tinha procurado na gaveta de bagunças ao lado do fogão, encontrado a chave reserva e aberto aquele armário de propósito. Aquilo não era uma mãe grávida tentando liberar espaço às pressas. Alguém ficou parado diante das coisas do meu marido, usou uma chave e tomou uma decisão. Dormi apenas 3 horas. Depois fui para casa fazer as perguntas que precisava fazer. Na segunda-feira de manhã, atravessei o quintal de volta e entrei na minha cozinha. Tentei resolver tudo da forma que a família sempre esperava de mim, uma última vez. Eu precisava saber exatamente com quem estava lidando antes de decidir o que faria. Mantive a voz calma, a mesma que uso quando converso com pais assustados no hospital. Disse que queria 2 coisas, uma lista de todas as pessoas que compraram os objetos e qualquer dinheiro que ainda tivesse sobrado, porque eu precisava começar a reconstruir a vida do meu filho. Catherine me olhou como se eu tivesse pedido que ela devolvesse uma blusa emprestada. Era só mobília de criança, Raquel. Metade daquilo era coisa velha. Sinceramente, você deveria me agradecer por ter organizado tudo. Perguntei sobre a jaqueta, o relógio, a caixa de ferramentas e o barco. Ela deu de ombros. Coisas de velho. Pessoas que já morreram não precisam guardar objetos. Minha mãe entrou bem na metade daquela frase e começou a tentar amenizar a situação, do jeito que algumas pessoas tentam varrer vidro quebrado rapidamente sem nem olhar para onde estão pisando. Ela já tinha uma solução. Disse que Tommy poderia dormir no sofá até o bebê se adaptar. Crianças se acostumam. E que, algum dia, os primos ainda iriam rir daquela situação juntos. Olhei para as duas, vendo como organizavam a infância do meu filho como se fosse apenas mais um móvel da casa. Então fiz a única pergunta que realmente importava. Quanto, Kate? Ela piscou, confusa. O quê? Quanto você conseguiu por tudo? Ela começou a fazer contas no ar, quase orgulhosa do resultado. Uns $900, talvez um pouco mais. Mas já acabou antes que você pergunte. Comprei bebê conforto, carrinho, berço. Bebês não são baratos. Eu apenas assenti. Guardei aquele número na minha cabeça como registro de hospital, exato, com horário e sem margem para erro. $900. Então olhei para minha irmã e disse que ela deveria levar o berço e sair da minha casa até o fim do dia. Ela foi para o pequeno apartamento do outro lado da cidade, aquele lugar que minha mãe chamava de a situação temporária como se fosse uma grande tragédia. Minha mãe foi atrás dela até o carro, dizendo que aquilo não tinha acabado.
Elas me viram apenas balançar a cabeça em silêncio e acharam que tinham vencido, porque ficar quieta era exatamente o que eu sempre fazia. Elas não faziam ideia do que eu era capaz de fazer com números. Naquela noite, com Tommy dormindo novamente no quarto de hóspedes da Lauren, abri meu notebook e entrei no perfil da minha irmã no Marketplace. E lá estava tudo. O quarto do meu filho aparecia anunciado em várias publicações, junto da foto sorridente dela, como se fosse uma venda de garagem que ninguém tinha autorizado. 14 anúncios. Beliche, $120. Escrivaninha infantil, 45. Bicicleta do menino, 60. O tablet que eu tinha comprado para ele estudar, 90. Jaqueta vintage de piloto, $60. E, na foto, ainda dava para ver o emblema do esquadrão que a equipe do Daniel tinha dado a ele. Relógio antigo, $75. $75 por um Hamilton que carregava as iniciais do bisavô dele gravadas na parte de trás da caixa. Eu não joguei o notebook longe. Fiz o que faço às 2 da manhã quando o monitor começa a apitar no hospital. Fiquei metódica. Captura de tela. Salvar. Próximo. Captura de tela. Salvar. Próximo. Registrei cada anúncio, cada horário, cada descrição alegre que ela havia escrito enquanto eu estava em um pier contando ao meu marido que já tinha partido como nosso ano tinha sido tranquilo. Depois abri a pasta que eu nunca imaginei que precisaria usar, o inventário do seguro que fiz depois da morte do Daniel. Na época, o avaliador pediu que eu fotografasse tudo e colocasse valores nos objetos. Fotos. Números de série. Avaliação do relógio. Comparei os 14 anúncios com os meus próprios registros, como quem confere uma medicação antes de administrar em um paciente. Criei uma pasta na área de trabalho e coloquei o nome em letras maiúsculas. Quarto do Tommy. De uma forma estranha, aquilo trouxe uma sensação de calma. Uma calma horrível, mas ainda assim era a primeira coisa realmente organizada e verdadeira que alguém tinha feito naquela casa em uma semana. Então, na parte inferior do perfil dela, encontrei o 15º anúncio. Estava apagado, marcado como vendido. Minhas mãos pararam sobre o teclado. A foto tinha sido tirada de um ângulo da nossa varanda. Projeto de barco de madeira inacabado, $15. Eu não abri o anúncio. Não naquela noite. Eu simplesmente não consegui. Na terça-feira, durante meu intervalo de almoço, liguei para a linha não emergencial da polícia de mesa. Fiquei no estacionamento do hospital, dentro do carro, em um lugar onde ninguém poderia me ouvir dizendo aquelas palavras em voz alta. Minha irmã vendeu os pertences do meu filho enquanto estávamos viajando. O policial foi educado, mas parecia cansado. Perguntou quem morava na casa. Respondi que eu era a proprietária. Que minha mãe morava comigo. Que minha irmã não morava lá. Ele perguntou se Catherine já tinha ficado na casa alguma vez, se tinha uma chave ou se recebia correspondências naquele endereço. Então ele usou a expressão a situação familiar. E depois disse as palavras que eu já tinha lido em 3 sites jurídicos às 4 da manhã, então eu sabia que elas estavam chegando. Parece que pode ser uma disputa civil, senhora. Situações envolvendo propriedade dentro da família geralmente acabam sendo tratadas dessa forma. Existe uma coisa sobre trabalhar como enfermeira: você não discute com a triagem. Você aprende o que faz alguém ser atendido primeiro. Então eu não chorei ao telefone. Não desliguei com raiva. Fiz outra pergunta. O que faria isso deixar de ser uma questão civil e passar a ser um caso criminal? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Quando respondeu, o tom de voz mudou um pouco, como se ele tivesse se sentado mais reto na cadeira. Provas de propriedade. Provas do valor dos objetos. Provas de que ela não tinha autorização e de que não era uma moradora com algum direito sobre os bens. Basicamente, documentação. A maioria das pessoas não tem isso. Fiquei olhando pelo para-brisa para o nada e pensei na pasta que estava salva no meu computador. O quarto do meu filho estava ali dentro, organizado, com registros, horários, fotos e avaliações. A maioria das pessoas não tem isso. Agradeci ao policial e disse: "O senhor ainda vai ouvir falar de mim." Ele riu,
como se estivesse acostumado a ouvir pessoas dizendo aquilo o tempo todo. Provavelmente eles fazem isso mesmo, mas todas as noites da minha vida profissional eu passo provando coisas no papel para pessoas cujo trabalho é duvidar de mim. Documentação é a minha língua natural. Minha família descobriu que eu estava fazendo perguntas antes mesmo de a polícia saber de qualquer coisa. E isso dizia muito sobre a velocidade com que a culpa aparece. Na quarta-feira à noite, minha tia Deb ligou. Ela era a irmã mais nova da minha mãe, a responsável pelo grupo da família e também pela versão oficial dos acontecimentos. Ela tinha uma voz acolhedora, daquelas que parecem um abraço, mas usava aquele tom como uma ferramenta para pressionar as pessoas. Raquel, querida, seja lá o que for isso, família não chama a polícia contra a própria família. Eu respondi que as coisas do pai falecido do meu filho tinham sido vendidas para desconhecidos. Ela suspirou daquele jeito que alguém suspira quando uma criança não quer dividir um brinquedo. Querida, sua irmã está grávida. Você tem uma casa inteira. Ela não tem nada. O justo é o justo. E lá estava novamente o lema da família. Só que agora saindo da boca da minha tia. Naquele momento, finalmente enxerguei aquilo pelo que realmente era. Não era uma opinião que alguém tinha formado. Era uma regra que alguém tinha criado e esperado que todos seguissem. Então Deb me contou a história do jeito que tinha ouvido, e foi assim que conheci a versão oficial pela primeira vez. Segundo ela, eu já pretendia me livrar daqueles móveis antigos do quarto do Tommy. Catherine apenas tinha me ajudado vendendo tudo, e agora eu estava transformando uma boa ação em um crime porque, no fundo, eu nunca tinha gostado da minha própria irmã. Perguntei quem tinha contado aquilo para ela. Sua mãe, querida. Quem mais seria? Fiquei parada na cozinha segurando o telefone e entendi tudo. Enquanto eu estava salvando capturas de tela dos anúncios, minha mãe já estava contando uma história para o resto da família em que a mulher cujo filho ficou sem quarto era vilã. Eles tinham a narrativa. Eu tinha uma pasta cheia de provas. E apenas uma dessas coisas permanece de pé quando a verdade realmente importa. Eu estava cansada de gastar energia tentando convencer pessoas que nunca tiveram interesse em ouvir. Na quinta-feira à noite, a UTI pediátrica estava tranquila. Apenas 2 crianças estáveis e o som constante dos aparelhos preenchendo o ambiente. Entre uma ronda e outra, comecei a montar o arquivo. Eu faço isso profissionalmente. Organizo informações de uma forma tão precisa que alguém de fora consegue reconstruir uma noite inteira sem sequer ter estado lá. Então fiz o mesmo com a minha irmã. Primeira coluna, os 14 anúncios. Capturas de tela com horários registrados, todos publicados dentro dos 2 dias depois que Tommy e eu viajamos para San Diego. Segunda coluna, meu inventário do seguro. Foto por foto. Número de série por número de série. A avaliação do relógio feita por um joalheiro da Main Street, $600, registrada 2 anos antes. Terceira coluna, o dinheiro. O histórico do aplicativo de pagamentos da Catherine era público, porque ela nunca foi exatamente alguém que guardava informações pessoais para si mesma. Nomes dos compradores. Datas. Pequenas mensagens brincalhonas nas transações. Todos os 6 dias em que eu estava fora estavam ali, organizados como uma confissão que ela mesma havia escrito. Comparei tudo com os valores dos anúncios e com as vendas em dinheiro das quais ela tinha se gabado. O total que Catherine havia conseguido chegava a aproximadamente $940. Depois fiz a conta que realmente importava, o valor justo de mercado, baseado no inventário do seguro e na avaliação dos objetos. O resultado chegou a aproximadamente $2.600. Eu me recostei na cadeira e dei uma risada curta, sozinha, na sala de registros do hospital. Minha irmã tinha conseguido transformar uma situação absurda em algo ainda mais inacreditável. Ela cometeu um crime, mesmo assim, conseguiu vender tudo por muito menos do que valia. Por volta das 3 da manhã, mandei mensagem para os 2 compradores cujos nomes consegui identificar. Fui educada. Sem acusações. Sem drama. Apenas perguntei se eles sabiam quem tinha vendido os objetos. Uma pessoa não respondeu. A outra respondeu quase imediatamente. A mensagem fez um arrepio passar por mim. Espera, essas coisas eram roubadas. Ela tinha comprado a bicicleta para o neto. E tinha algo para me contar sobre o dia em que foi buscá-la.
Algo que ela tinha visto naquela garagem e que tornou tudo ainda pior. O que a compradora da bicicleta tinha visto foi um homem mais velho parado na minha entrada, segurando a caixa de ferramentas do Daniel. Ele perguntou à minha irmã de quem eram aquelas ferramentas. E Catherine respondeu: de ninguém. Aquela palavra me atingiu de uma forma que nenhuma das 14 listas de anúncios tinha conseguido. Ninguém. A compradora me passou o nome do homem através das mensagens da negociação, Wal Peterson. Liguei para ele na sexta-feira. Ele era um mecânico aposentado de East Mesa e tinha pago $40 pela caixa de ferramentas. Eu contei apenas metade da história quando ele me interrompeu. Estou aí em 20 minutos. Ele chegou à minha casa em uma caminhonete mais velha do que eu. Pegou a caixa de ferramentas e carregou pelo caminho até a porta como se estivesse levando um caixão em uma cerimônia militar. Depois colocou tudo sobre a mesa da cozinha. Tentei devolver os $40 que ele tinha pago. Ele olhou para as notas como se eu tivesse acabado de oferecer uma multa de estacionamento. As ferramentas de um homem pertencem ao filho dele, disse. Fez uma pausa e completou. Isso não vale $40, senhora. Isso é uma herança. Então abriu a tampa da caixa porque queria que eu soubesse que não tinha mexido em nada. E foi quando eu vi. Dobrado em 4 partes, escondido embaixo da bandeja de ferramentas, havia um pedaço de papel milimetrado que eu nunca tinha visto antes. A letra do Daniel. Linhas feitas a lápis. Medidas. Um pequeno desenho de um veleiro terminado, com a vela levantada. E, na parte inferior, escrito em letras grandes. Barco do Tommy, idade, planos. Daniel tinha desenhado todo o projeto, do começo ao fim, e guardado exatamente onde qualquer pessoa que trabalha com ferramentas guardaria, junto delas. Se você já precisou comprar de volta as próprias lembranças da sua família de desconhecidos enquanto as pessoas que venderam tudo chamavam aquilo de a justiça, me conte nos comentários. Porque naquela semana eu descobri que, às vezes, estranhos conseguem demonstrar mais bondade do que a própria família. E se você quer saber até onde eu precisei ir depois disso, continue comigo e se inscreva. Eu gostaria de dizer que meu filho ficou bem. Aquela frase que as pessoas adoram usar em funerais: crianças são fortes, elas superam. Mas a verdade é que, na nossa casa, não era assim. Tommy estava dormindo em um colchão inflável no meu quarto enquanto eu tentava reconstruir o espaço dele. Ele fez xixi na cama 2 vezes. A primeira vez em mais de 2 anos. E nas 2 ocasiões tentou esconder os lençóis, porque decidiu que era assim que se lidava com a dor, não deixando os adultos perceberem. Na quarta-feira, a professora dele mandou para casa um bilhete junto com um desenho feito na aula de artes. A atividade tinha como tema, meu lugar favorito. Tommy tinha desenhado um retângulo vazio, com uma pequena porta e nada dentro. O título do desenho era Meu quarto. A professora dele fez questão de me contar que ele tinha se esforçado muito naquele trabalho e até perguntou como se escrevia a palavra vazio. Eu já tinha ficado ao lado da cama de outras crianças durante as piores noites da vida dos pais delas. Já precisei manter minhas mãos firmes em momentos em que tudo parecia desabar. Mas, às 2 da manhã, na casa da Lauren, segurando um lençol molhado do lado de fora do armário da lavanderia, eu não estava firme. Então ouvi passos. Tommy apareceu no corredor atrás de mim, pequeno demais dentro de um pijama emprestado. Ele carregava uma pergunta que, pelo jeito, tinha guardado dentro dele durante toda aquela semana. Mãe, o barco do papai foi jogado fora por minha causa? Ele fez uma pausa. Porque eu também fui na viagem. Eu me ajoelhei naquele corredor e abracei meu filho enquanto ele confessava algo que nunca deveria ter precisado confessar, como se ir à praia com a própria mãe fosse uma culpa. Naquela noite, a última parte da minha dúvida desapareceu. Você pode chamar o que eu estava fazendo de juntar provas. Tudo bem. Mas uma parte de mim ainda estava fazendo aquilo como alguém que segura uma carta na mão esperando nunca precisar jogá-la na mesa. Tommy achava que aquilo era culpa dele. Minha família tinha colocado essa conta dentro da cabeça dele. Então eu parei de esperar. No sábado de manhã, com o café esfriando ao lado do notebook, finalmente cliquei no 15º anúncio. Projeto de barco de madeira inacabado, $15. Vendido.
A foto tinha sido tirada na nossa varanda da frente. Sem cuidado, com metade da imagem tomada pelo reflexo da luz na porta de vidro. E ali estava o barco. Exatamente como ele era. Estrutura. Quilha. Esperança. 11 meses de sábados. Uma promessa feita por um homem que já não estava mais aqui, mas que ainda tentava cumprir. Nós ainda não terminamos de construir. Ouvi a voz do Tommy repetir aquela frase na minha cabeça enquanto olhava para a tela. Li cada palavra daquele anúncio 2 vezes. Não havia nome do comprador. O pagamento tinha sido em dinheiro. A retirada aconteceu na varanda enquanto eu estava fora. Não existia perfil para enviar mensagem. Não havia conversa para seguir. Nenhuma pista. Exceto uma. No canto da fotografia, refletido no vidro da porta, aparecia apenas um detalhe: a parte traseira de uma caminhonete estacionada em frente à nossa casa. Uma cor cobre desbotada. Um espelho lateral antigo de reboque. Era só isso. Era tudo o que eu tinha. Um barco vendido por $15 e uma caminhonete cor de cobre. Em algum lugar de uma região metropolitana com 5 milhões de pessoas. Mesmo assim, imprimi a foto e coloquei no bolso da frente do fichário. A primeira coisa que alguém veria ao abri-lo. Depois fiz algo que não fazia há 3 anos. Falei com Daniel em voz alta, sozinha naquela cozinha vazia. Contei o que a irmã dele tinha feito, algo que, de certa forma, ele já sabia que poderia acontecer. Contei também o que a mãe dela tinha permitido, algo que ele uma vez previu com cuidado. E, como sempre, eu tentei defendê-la. Então fiz uma promessa para ele e para mim mesma. Organizei aquela promessa como um plano de cuidado, porque era assim que eu sabia cumprir compromissos. Eu encontraria cada comprador. Todos eles. E depois registraria a denúncia. Na segunda-feira, às 8 da manhã, a recepção de registros da polícia de Mesa abriu. Eu seria o primeiro atendimento da semana. O lugar cheirava a café queimado e cera de chão. Eu fiquei parada diante do balcão usando meu uniforme de trabalho, porque tinha saído direto do plantão. Talvez isso tenha ajudado. Talvez não. Eu nunca vou saber. O que eu sei é que o policial responsável pelo atendimento ficou alguns minutos passando pelas páginas do meu fichário. Depois pegou o telefone. Cerca de 20 minutos mais tarde, eu estava sentada em uma mesa diante da detetive Marisol Alvarez, da Divisão de Crimes contra a Propriedade. Ela era uma mulher cerca de 10 anos mais velha que eu, com óculos de leitura presos no alto do cabelo. Pegou o fichário e começou a analisar tudo em silêncio. Não era aquele silêncio de quem está apenas esperando você terminar de falar. Era o silêncio de alguém que realmente estava lendo. Depois de um longo tempo, ela tocou em uma página e começou a fazer as perguntas que realmente decidiriam o rumo daquilo. Sua irmã morava na casa? Não. Eu mostrei o contrato do pequeno apartamento do outro lado da cidade que eu tinha ajudado a assinar. Ela tinha algum tipo de permissão? Qualquer autorização? Não. Em nome de quem está a casa? No meu. Quem era o dono dos objetos? Meu filho e o espólio do meu marido falecido. O inventário e a avaliação diante dela confirmavam tudo, com fotos, números de série e registros. Ela se recostou na cadeira. As pessoas costumam achar que quando é alguém da família, não é roubo, disse ela. Mas continua sendo roubo. Ela passou a caneta pela minha lista de valores. O termo aqui é apropriação indevida. Ela teve controle sobre bens que não pertenciam a ela e depois vendeu esses objetos. Ela parou na página da avaliação. O valor de mercado é $2.600. Então explicou, em um tom tranquilo, que os números faziam diferença. A partir de determinado valor, o caso deixava de ser tratado como algo menor. E quando ultrapassava $2.000, a classificação do crime aumentava. Eu observei enquanto ela escrevia um número de ocorrência na capa do meu fichário. Foi como ver um médico assinando a entrada de um paciente no hospital. Você organiza os registros desse jeito no seu trabalho? Ela perguntou. Todas as noites, respondi. Ela quase sorriu. Depois veio o aviso. Ela foi cuidadosa, mas não tentou amenizar a realidade.
Vou chamar sua irmã para uma entrevista. Quando uma porta como essa é aberta, depois que você bate nela, não dá para fingir que nunca aconteceu. Eu apenas respondi. Acho que já parei de acreditar naquela porta faz tempo. Catherine recebeu a ligação da detetive em uma quinta-feira. E minha família descobriu o que eu tinha feito em menos de uma hora. Mais uma vez, a culpa parecia viajar mais rápido do que qualquer notícia. Minha mãe não gritou. Gritar significaria me tratar como alguém com quem ela estava realmente discutindo. Em vez disso, a casa ficou fria e formal. Ela começou a falar comigo como se estivesse enviando comunicados. Depois de tudo que eu fiz por você. Ela deixou essa frase perto da cafeteira. Eu criei vocês duas melhor do que isso. Essa apareceu perto da pia enquanto ela lavava a louça. E então chegou a sexta-feira. O dia da mudança. O momento que a minha vida inteira tinha ensinado minha mãe a usar contra mim. Ela ficou parada no corredor usando o roupão e anunciou que não poderia mais cuidar do Tommy. Não por uma filha que tratava a própria família como criminosos. Depois entrou no quarto e fechou a porta devagar. Porque bater portas é algo que qualquer pessoa consegue fazer. O verdadeiro controle está em fechar com calma. Mas eu sabia exatamente o que aquilo significava em dinheiro e em horas. 3 noites por semana, minha mãe era quem cuidava do meu filho. Minha escala. Meu adicional noturno. A estrutura inteira do meu trabalho dependia de ela estar em casa. Então, na segunda-feira, fui até meu chefe e pedi uma mudança para o turno do dia. Ele foi compreensivo. Mas a mudança teve um preço. Perdi o adicional noturno. Cerca de $400 por mês desapareceram da minha renda. Lauren começou a buscar Tommy na escola sem que eu precisasse pedir mais de uma vez. Eu sentei na mesa da cozinha e refiz todo o orçamento, como alguém tentando desmontar uma bomba antes que ela explodisse. E lembro de pensar, quase com tranquilidade. Então é esse o preço. Esse foi o preço do último balde. Eu descobri que a minha rede de segurança vinha com regras escondidas, e as letras pequenas estavam escritas com a letra da minha própria mãe. Naquele fim de semana, Catherine me mandou mensagem pela primeira vez desde o dia em que encontrei o quarto vazio. Não houve pedido de desculpas. Ela queria conversar sozinha. Eu aceitei. E me preparei para qualquer coisa, menos para o que ela realmente disse. Marcamos em uma cafeteria na Southern, porque eu não queria que ela entrasse novamente na minha casa. Ela chegou com aquele brilho de quem acreditava estar sendo injustiçada. Durante 45 minutos, minha irmã tentou me explicar como o mundo funcionava. Você precisa entender como tudo parece pelo lado dela, começou. Então ela continuou. Você tem uma casa inteira, uma carreira, um filho que tem tudo o que precisa. Ela não tem ninguém. O Kyle foi embora. O corpo dela está sofrendo com a gravidez. E, segundo ela, enquanto Catherine estava passando dificuldades, eu estava em uma viagem na praia. Como se ela estivesse realmente sem teto. Sem teto dentro de um apartamento que eu tinha ajudado a conseguir. E então veio a frase que ela claramente tinha ensaiado antes de chegar ali. Ela se inclinou para a frente, usando aquele tom de irmã compreensiva, quase como se estivesse me dando uma oportunidade de perdoá-la. São só coisas, Raquel. Pessoas que já morreram não precisam de objetos. Bebês que estão chegando precisam. Quero que você perceba uma coisa que eu percebi naquele momento, sentada naquela mesa. Ela não estava fingindo. Foi isso que levei anos para entender sobre a minha família. Catherine realmente acreditava nisso. No fundo, até a raiz, ela não conseguia enxergar a diferença entre necessidade e direito. Durante toda a vida, a regra da família sempre foi a mesma. Quem precisa mais, recebe. E Catherine tinha sido considerada a pessoa que mais precisava desde o nascimento. Então, na cabeça dela, aquela regra sempre esteve ao lado dela. Ela não achava que tinha roubado o filho de alguém. Ela acreditava que apenas tinha aplicado uma regra que sempre existiu. Coloquei minha xícara sobre a mesa e fiz uma única pergunta. O relógio tinha as iniciais do bisavô do Daniel gravadas na parte de trás. Então eu perguntei. E as suas iniciais? Onde estavam? Ela ficou em silêncio. E então,
Como sempre acontece quando a pressão revela quem alguém realmente é, a voz de irmã desapareceu. Ela falou de forma simples. Se você continuar com isso, vai perder todos nós. A família inteira. Pense nisso. E eu pensei. Naquele momento, enquanto ela me observava e passava a mão na barriga como um juiz preparando a decisão final. Ela achava que estava fazendo uma ameaça. Mas nunca percebeu que estava me oferecendo uma escolha. Na terça-feira à tarde, a detetive Alvarez me ligou. Sua voz era educada e objetiva. A entrevista tinha acontecido exatamente como entrevistas costumam acontecer quando alguém acredita que está acima das consequências. Minha irmã admitiu oficialmente que havia vendido os objetos e usado o dinheiro. Mas disse que aquilo não era roubo porque éramos família. O relatório daquele depoimento seria enviado ao promotor do condado com a recomendação de acusação por apropriação indevida. Uma semana depois, Catherine recebeu a intimação. E meu telefone virou uma tempestade. Primos que eu não ouvia desde o funeral do Daniel de repente tinham opiniões fortes sobre lealdade e família. 2 mensagens chamaram minha atenção no meio daquela avalanche. Uma veio de uma prima em Tucson. Em silêncio, pelo que vale, ela fez a mesma coisa com a máquina de costura da vovó. Ninguém falou nada naquela época também. A outra veio da minha tia Deb. Cheia de uma sinceridade exagerada. Era um convite. Jantar de domingo. Na casa dela. A família inteira estaria presente. Vamos resolver isso como uma família. Traga o Tommy. Eu disse a ela. Ainda não. E pelo silêncio do outro lado da linha, percebi o quanto aquela resposta não fazia parte do roteiro dela. Naquela mesma noite, minha mãe fez sua última tentativa na cozinha. Ela mexia uma panela no fogão que, pelo jeito, não pretendia dividir com ninguém. Sem nem se virar para mim, disse. Esquece isso, Raquel. O condado, os advogados, tudo. Ela é sua irmã. Ela cometeu um erro. O justo é o justo. Eu saí da cozinha. E quero ser honesta sobre isso. Eu não fiquei para ouvir o final da frase. Aos 34 anos, foi a primeira vez na minha vida que eu saí de um cômodo enquanto minha mãe ainda estava tentando me corrigir. Minhas mãos tremeram por uns 10 minutos depois, já no meu quarto, como se eu tivesse acabado de pular de um lugar muito alto. Então o tremor passou. E algo que eu esperava sentir depois simplesmente não apareceu. Eu percebi que aquele sentimento era medo. E ele não estava mais ali. Eu sabia que o jantar de domingo ainda viria. Sabia que a conversa com a família aconteceria. Mas, antes disso, havia um documento esperando pela minha assinatura. Era a declaração da vítima. E na sexta-feira de manhã, fui até lá para encarar aquilo. Alvarez colocou o formulário sobre a mesa de uma pequena sala de entrevista e explicou de forma direta o que aquilo significava e o que não significava. Ao assinar isso, você se torna oficialmente a pessoa que fez a denúncia. O condado decide quais acusações serão feitas, não você. Ela fez uma pausa. Se depois você quiser pedir alguma forma de consideração ou redução, pode solicitar. A opinião das vítimas é levada em conta. Mas, depois que isso entra no sistema, você não pode simplesmente apagar tudo. Leve o tempo que precisar. Eu não precisava de tempo para lembrar. Eu precisava de tempo para assinar. Escrevi os fatos que eu já sabia de cor. Datas. Objetos. Valores. A fechadura no armário. A chave reserva. A foto da varanda. Então minha caneta parou sobre a linha da assinatura. E eu não vou fingir que aquele momento foi fácil. Fiquei ali sentada vendo minha vida inteira passar diante de mim. Cada problema que eu resolvi para manter a família funcionando. Cada vez que a responsabilidade de manter a paz foi colocada sobre meus ombros como um turno que ninguém mais queria assumir. Pensei. Se eu assinar isso, eu deixo de ser a pessoa forte. Eu viro a pessoa difícil. Eu sabia que não existiria caminho de volta para aquele antigo lugar na mesa da família. E então pensei em um desenho feito com giz de cera. Um retângulo vazio. Uma pequena porta. Nada dentro.
Pensei no esforço que meu filho fez para aprender a escrever a palavra vazio. Então assinei. Alvarez pegou o documento sem fazer nenhum comentário dramático. E eu agradeci por isso. No caminho pelo estacionamento, passei por um carro que eu conhecia. O sedã da minha tia dele estava estacionado na área de visitantes. Caterina estava no banco do passageiro, sendo orientada por trás dos óculos escuros. A máquina da família estava funcionando. Elas tinham procurado advogados juntas. Como um bloco. Ótimo, pensei. E aquela palavra me surpreendeu pela forma tranquila como saiu dentro da minha cabeça. Que todos tragam o máximo que tiverem. Eu estava cansada de ser a única pessoa segurando as próprias mãos. Enquanto o condado seguia seus procedimentos, eu passei meus finais de semana batendo na porta de desconhecidos, tentando recuperar a vida do meu filho peça por peça. Eu estava comprando de volta memórias que nunca deveriam ter sido vendidas. A mulher que comprou Hamilton ouviu toda a história na porta da casa dela com a mão cobrindo a boca. Depois entrou, voltou com o relógio e aceitou receber apenas os $75 que tinha pago. O relógio ainda funcionava. Exatamente como dizia o anúncio. Havia um novo risco no cristal do relógio. Fino, diagonal, daquele tipo que você sente passando a unha e nunca mais esquece. Eu escolhi manter o relógio assim. Algumas marcas precisam continuar visíveis. Algumas histórias precisam permanecer registradas. A jaqueta de piloto tinha ido parar nas mãos de um colecionador que entendia exatamente o significado daqueles emblemas de esquadrão. Ele devolveu a peça depois de receber de volta os $60 que tinha pago, claramente constrangido por ter comprado algo que não deveria estar à venda. Quando a jaqueta voltou para casa, ainda carregava o cheiro de cigarro de outra pessoa. E existe um tipo de tristeza difícil de explicar em ver o casaco do seu marido voltando para você como se tivesse passado por uma guerra da qual nunca deveria ter participado. Tommy tentou vestir a jaqueta mesmo assim. Ela ficava enorme nele, quase chegando aos joelhos. Ainda está com o cheiro errado, ele disse. Mesmo assim, usou durante o jantar. A beliche e a escrivaninha eu perdi. O comprador foi educado, mas firme. Um acordo era um acordo. Legalmente, ele estava certo, e eu não iria me transformar na minha irmã. Eu não iria pegar algo de alguém apenas porque a minha necessidade parecia maior. A bicicleta já tinha passado por 3 donos diferentes. O tablet foi apagado e desapareceu. Eu coloquei uma folha de controle na geladeira. Uma coluna para o que encontramos. Outra para o que tinha desaparecido. E Tommy verificava aquela lista todas as manhãs, como uma criança acompanhando um gráfico de febre. Mas uma linha continuava vazia durante todas aquelas semanas. A única linha que ele realmente perguntava. Nenhuma caminhonete cor de cobre. Nenhum barco. 62 dias desde a foto da varanda. E a pista estava mais do que fria. Talvez ela nunca tivesse existido. Então, numa quarta-feira à tarde, voltei mais cedo do meu turno durante o dia e encontrei o carro da minha irmã estacionado na minha entrada. O carro da Caterine. Na minha casa. Em uma quarta-feira qualquer. Entrei e encontrei minha mãe segurando a porta aberta enquanto minha irmã caminhava pelo corredor carregando uma das minhas toalhas de banho cheia de alguma coisa dentro. Minha mãe falou com a tranquilidade de quem estava organizando uma situação simples. Calma. Ela só está pegando as últimas coisas do quarto dela. O quarto dela. Uma frase pequena. Mas ali estava tudo. Todo o futuro que minha mãe ainda imaginava. Um futuro onde as acusações simplesmente desapareciam. Onde o berço voltava para o canto. Onde meu filho crescia como um visitante dentro da própria casa. Eu não gritei. Fiquei parada na porta até Caterine colocar a toalha no chão e sair. Ela ainda fez questão de bater a porta do carro 2 vezes antes de ir embora. Naquela mesma tarde, fui até a loja de ferramentas na Stapele e mandei trocar todas as fechaduras da minha casa. Minha casa. Meu nome. Meu direito. Depois sentei por muito tempo à mesa da cozinha, segurando uma caneta. E finalmente fiz aquilo que vim evitando há semanas, chamando por nomes mais suaves. Escrevi uma notificação formal de 30 dias para minha mãe deixar a casa. Palavras frias.
Palavras que a lei entende. Quando entreguei o envelope, disse: Você pode ficar com a Deb. Eu vou ajudar a empacotar suas coisas. Vou ajudar na mudança. E vou continuar pagando seus remédios. Fiz uma pausa. Mas você não pode mais morar aqui. Ela leu o documento 2 vezes. A mão começou a tremer. E por um segundo, ela pareceu realmente velha. Eu senti a dor daquele momento. Mas me obriguei a assistir aquilo acontecer. E não puxei o envelope de volta. Você está expulsando a própria mãe, ela disse. Eu estou encerrando um acordo, mãe, respondi. Você foi a primeira pessoa a quebrá-lo. Só fez isso dentro do quarto do meu filho. Naquela noite, por volta das 10 horas, ela bateu na porta do meu quarto segurando 2 xícaras de chá. Deixa eu te contar sobre o meu anel, disse ela. Eu já tinha visto minha mãe com raiva. Já tinha visto ela magoada. Já tinha visto ela se sentir injustiçada, decepcionada e até certa de que estava fazendo a coisa correta. Normalmente, tudo isso era direcionado a mim. Mas eu nunca tinha visto o que aconteceu naquela noite. Sentada na beirada da minha cama, com os olhos baixos, ela não parecia uma juíza. Parecia uma testemunha. Ela me contou que, em 1987, estava casada havia apenas 8 meses. As coisas estavam difíceis financeiramente. O irmão dela, Ray, tinha sido preso por causa de um caminhão que ele nem deveria estar dirigindo, e o valor da fiança era mais dinheiro do que a família tinha. Então minha avó, a mãe dela, entrou no quarto enquanto minha mãe estava trabalhando, pegou a aliança de casamento dela na gaveta e vendeu para uma loja de penhores antes do jantar. Sem perguntar. Sem pedir permissão. Ela apenas contou depois, sentada à mesa, na frente de todos. E quando minha mãe começou a chorar, minha avó olhou para ela e disse: Você tem um marido. O rei não tem nada. O justo é o justo. Minha mãe olhou para a xícara de chá nas mãos e falou: E ela estava certa, Raquel. Eu chorei uma noite. Uma única noite. E depois entendi o que era família. Família é quem é forte carregar o peso. Ela disse aquilo como se fosse uma verdade que tinha guiado toda a vida dela. E eu fiquei ali, ainda usando meu uniforme de trabalho, finalmente enxergando toda a corrente naquela luz fraca do quarto. A mão da minha avó entrando na gaveta. As lágrimas da minha mãe sendo permitidas por apenas uma noite. A mão da Caterine entrando na gaveta de objetos perdidos. Tudo era parte da mesma história. Uma longa sequência de pessoas passando o mesmo fardo adiante. E cada uma delas acreditava, de verdade, que estava passando amor. Eu não estou pedindo que você perdoe sua irmã, minha mãe disse. Estou pedindo que você seja forte como eu fui. E naquele momento eu entendi que não existia discussão que eu pudesse vencer. Porque ela não estava defendendo o que tinham feito comigo. Ela estava defendendo o que fizeram com ela. Forte como você? Perguntei. Ou livre como nenhuma de nós conseguiu ser? Ela ficou me olhando por um longo tempo. Depois pegou as 2 xícaras de chá e foi para o quarto. Na manhã seguinte, ela já estava contando para Deb que eu tinha escolhido um relógio em vez da minha família. Enquanto isso, o escritório do promotor do condado começou a agir. E minha família finalmente percebeu que o processo era real. De repente, o tom de todos mudou. O advogado da Caterine entrou em contato falando sobre uma proposta que ele chamou de uma solução que todos poderiam aceitar. O plano era o seguinte. Como era a primeira acusação dela, ela estava grávida e não tinha antecedentes, o promotor considerava uma alternativa ao processo tradicional. Terapia. Pagamento de restituição. E a possibilidade de limpar o registro caso ela cumprisse todas as condições. Mas, por causa da relação familiar entre nós, o escritório queria saber qual era a posição da vítima. Uma carta minha pedindo consideração poderia ter um peso enorme. E junto daquela proposta jurídica veio a proposta da família. Entregue pela voz da Deb em uma mensagem de correio de voz. Caterine pediria desculpas na frente de todos durante o jantar em família. Sua mãe está disposta a deixar tudo isso para trás. Tudo pode voltar a ser como antes. Querida, tudo isso por causa de uma única assinatura.
Eu quero ser sincera sobre aquela semana, porque essa é a parte que quase ninguém acredita nessas histórias. Eu quis assinar. Mas não por causa da Catherine. Eu queria de volta ao como era antes. Os almoços de domingo em família, sem ninguém falando sobre tribunal. As panquecas que minha mãe fazia no aniversário do Tommy. Uma mesa cheia de pessoas e eu sentada novamente no meu antigo lugar. E tudo o que eu precisava fazer era pegar uma caneta e ser a pessoa forte. Mais uma vez. Essa é a armadilha criada para mulheres como eu. A saída sempre tem exatamente o formato daquilo que você mais sente falta. Imagine você naquela cozinha. A carta precisa apenas de uma assinatura. Sua família volta amanhã. Ou seu filho vê você se dobrar mais uma vez, talvez para sempre. Qual escolha você faria? Me diga sinceramente nos comentários, porque naquela semana eu reescrevi minha própria resposta na cabeça mais vezes do que consigo contar. E continue comigo, porque o jantar em que eles me fizeram essa pergunta olhando nos meus olhos foi o que aconteceu depois. No fim, aceitei o convite da Deb para o jantar de domingo. Mas fui sozinha. O que quer que acontecesse naquela noite, Tommy não iria assistir. Eram 11 adultos. Um assado no centro da mesa. E uma única intenção. Havia uma cadeira vazia esperando por mim ao lado da Catherine. Isso me disse tudo. Eles tinham planejado até onde eu iria sentar. Antes mesmo da salada ser servida, Deb se levantou usando aquela voz de reunião familiar. Nós não vamos sair desta mesa até que essa família esteja inteira novamente. Então começaram. E eu quero que você perceba uma coisa. Quando o amor é usado contra você, ele soa muito organizado. Ela está grávida, Raquel. São só objetos, Raquel. Coisas podem ser compradas novamente. Seu pai teria vergonha disso. Essa última veio de um tio que não tinha sequer me ligado desde o funeral do Daniel. Depois vieram mais. Pense no bebê. Pense na saúde da sua mãe. Pense no Natal. Eu continuei comendo devagar. Quase não falei nada. Porque durante aquele longo verão eu tinha aprendido uma coisa. O silêncio funciona nos dois sentidos. E o meu silêncio já não era mais aquele silêncio de quem aceita tudo para manter a paz. Catherine chorou exatamente no momento certo. Como se tivesse ensaiado. Colocou a mão sobre a barriga e disse: Eu só quero minha irmã de volta. Então minha mãe se levantou. A mesa inteira ficou quieta, porque todos sentiram que vinha o argumento final. Ela não gritou. Apenas colocou as mãos sobre a toalha da mesa e fez a oferta que tinha guiado toda a vida dela. Eu vou assumir a culpa, disse ela. Vou falar para o condado que foi ideia minha. Que eu dei permissão. Tudo isso pode ser colocado sobre mim. Só salve sua irmã. Minha mãe estava disposta a mentir em um processo e chamar aquilo de amor. Porque aquele era o único tipo de amor que ela tinha aprendido a oferecer. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu dobrei meu guardanapo. Olhei para aquelas pessoas. E disse: Eu vou dar minha resposta na quinta-feira, no escritório do promotor do condado. Então fui embora. Deixei 11 pessoas sentadas em uma mesa cercada por um silêncio que eu não tinha mais intenção de preencher. Na quarta-feira à noite, véspera da minha decisão, Tommy apareceu na cozinha às 9 horas. Muito depois do horário de dormir. Ele estava com aquela expressão de quem veio negociar. Ele tinha ouvido mais do que eu imaginava. Crianças sempre ouvem mais do que os adultos pensam. Ele colocou todas as cartas na mesa. Se a vovó pedir desculpas, tudo volta a ser como antes. Eu olhei para ele e respondi: Algumas coisas podem voltar. Fiz uma pausa. Mas algumas coisas não podem. Ele assentiu como um pequeno contador, tentando organizar tudo na cabeça. Então fez a pergunta de verdade. Aquela que ele vinha carregando pelo corredor da casa havia dias. A vovó ainda vai fazer panquecas para mim? E ali estava. Um menino de apenas 7 anos já aprendendo a matemática da família. Já calculando quanto da própria dor ele deveria engolir em silêncio para manter as coisas boas chegando. Ele estava negociando exatamente como eu tinha feito minha vida inteira.
entregando o próprio sofrimento primeiro, esperando que as pessoas que causaram aquilo continuassem amando ele pelo mesmo preço. Naquele momento, eu vi uma menina de 12 anos parada perto de um fogão, tentando garantir que a irmã tivesse dinheiro para o almoço. E finalmente entendi. Completamente. Aquela era a verdadeira herança da minha família. Era isso que estava sendo passado de geração em geração, embrulhado com um nome de amor. E agora eu era a pessoa segurando aquilo nas mãos. Eu precisava decidir se entregaria o mesmo peso para o meu filho. Eu olhei para ele e disse a verdade. Eu não sei sobre as panquecas, meu amor. Mas ninguém nunca mais vai pegar as suas coisas e dizer que isso é justo. Nunca mais. E você nunca vai precisar merecer aquilo que já é seu. Ele ficou pensando por alguns segundos. Depois foi dormir. Eu sentei à mesa e comecei a escrever. Mas não era uma carta pedindo compreensão. Era minha declaração de impacto como vítima. 4 parágrafos curtos. Cada frase baseada em fatos. Nenhuma palavra exagerada. Nenhuma tentativa de transformar aquilo em algo maior do que já era. Apenas a verdade. A quinta-feira chegou. Eu vesti aquela calma de enfermeira que sempre usei nos momentos difíceis. Ela sempre serviu melhor em mim do que o perdão obrigatório. A sala de reunião do escritório do promotor do condado tinha um relógio de parede com um ponteiro de segundos alto demais. Eu fiquei conhecendo aquele som muito bem. Cheguei 5 minutos antes do horário. E eles chegaram juntos. O que me disse que provavelmente tinham conversado no estacionamento antes de entrar. O promotor assistente do condado sentou na cabeceira da mesa. Era um homem organizado, com olhos gentis e atentos. O advogado da Catherine colocou suas pastas sobre a mesa. Ela sentou na minha frente. Estava pálida. O sorriso tinha desaparecido completamente. Pela janela interna da sala, eu conseguia ver minha mãe sentada nas cadeiras do corredor, segurando a alça da bolsa com as 2 mãos como se fosse um terço. Deb estava ao lado dela. Sobre a mesa havia 2 pilhas de documentos. E a diferença entre elas dizia tudo sobre aquela reunião. Do lado deles estava a proposta. Um acordo de suspensão do processo. Acompanhamento psicológico. Pagamento de restituição. Condições que dependeriam do cumprimento das regras. E, no meio daquela pilha, estava a carta pedindo meu apoio. Impressa. Com uma marcação amarela exatamente no lugar onde minha assinatura deveria estar. Do meu lado, não havia quase nada. Apenas minhas mãos. E o envelope que eu tinha levado comigo. O advogado da Catherine falou por alguns minutos. E eu admito, ele era bom. Ele usou palavras como recomeço, cura. Ninguém sai vencedor dessa situação. Falou sobre família várias vezes. Apenas uma assinatura, disse ele, empurrando a carta na minha direção. E essa família pode começar a se reconstruir. O promotor assistente olhou para mim e perguntou com calma se eu entendia exatamente o que estava sendo proposto. Ele explicou que o escritório levava a opinião da vítima muito a sério em casos como aquele. E que não existia uma resposta considerada errada. O ponteiro dos segundos completou uma volta inteira enquanto eu olhava para aquela marca amarela na carta. Ninguém naquela sala sabia o que estava dentro do meu envelope. Minha família inteira estava do outro lado de uma parede de vidro. E, pela primeira vez na minha vida, eu também estava do outro lado. Afastei a carta pedindo clemência, deixei ela perfeitamente alinhada, sem assinatura, e coloquei meu envelope no lugar dela. Não, eu disse. Essa é a minha resposta. E quero deixar registrado que ela não vem acompanhada de raiva. Então abri o envelope e coloquei sobre a mesa o que eu tinha levado. Minha declaração de impacto como vítima. E a lista da geladeira, escrita pela minha própria mão, com tudo que foi encontrado e tudo que desapareceu. Eu não estou aqui buscando vingança, falei ao promotor assistente do condado. Eu estou aqui pela verdade. Respirei fundo. Eu não quero minha irmã presa. E não estou pedindo que transformem uma primeira acusação contra uma mulher grávida em um exemplo. Estou pedindo apenas 3 coisas. Olhei para os documentos. A verdade. Dita em um tribunal, pela própria voz dela.
A restituição. Os $2.600 completos, pagos da maneira que ela realmente conseguir cumprir. E uma condição: ela não terá contato com meu filho sem que eu esteja presente. Fiz uma pausa. O que eu não vou fazer é assinar uma carta chamando isso de um mal-entendido. Não foi um erro. Foi uma decisão tomada com uma chave, durante 6 dias, enquanto estávamos fora. O advogado dela abriu a boca para responder, mas desistiu antes de falar. Catherine apenas me encarava. E eu vi, naquele momento, ela ficando sem argumentos. A carta da irmã. A carta da gravidez. A carta da família. Todas aquelas desculpas estavam sobre a mesa. Todas já tinham sido usadas. Então trouxeram minha mãe para dentro. Era a última tentativa dela. Ela ficou atrás da cadeira da Catherine e olhou para mim daquele jeito que alguém olha para uma tempestade se aproximando. Raquel, ela disse. O justo é o justo. Depois de 34 anos, aquela frase finalmente chegou ao endereço certo. Você tem razão, mãe, respondi. O justo é o justo. Olhei para a carta. Por isso eu não vou assinar. A sala ficou completamente silenciosa. O promotor empurrou outro documento na minha direção. Era o formulário confirmando que a vítima não apoiava a alternativa de desvio do processo. Eu assinei meu nome pela segunda vez naquele verão. Com uma tinta que não desapareceria. Catherine falou baixo, com a voz tremendo. Você não é mais minha irmã. Minha mãe não disse nada. E vindo dela, aquilo era mais alto do que qualquer grito. Peguei meu envelope. Agradeci ao promotor pelo tempo dele. E saí daquele prédio mais leve e mais pobre do que eu jamais tinha sido. As duas coisas ao mesmo tempo. E quero que você saiba de uma coisa. A descida no elevador pareceu como um barco deixando um porto. 2 semanas depois, em uma manhã de terça-feira, em uma pequena sala de tribunal onde o eco era maior do que a quantidade de pessoas presentes, minha irmã ficou ao lado do advogado e disse a palavra culpada. Em uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Sem atuação. Sem justificativas. Sem roteiro. O acordo que o advogado dela conseguiu, sendo justa, foi uma decisão bastante favorável. A acusação entrou como furto qualificado em nível de felony classe 6, uma categoria que no Arizona pode ser reduzida posteriormente caso ela cumpra todas as condições determinadas pelo juiz. Ela recebeu 3 anos de liberdade supervisionada. Terapia. Restituição de $2.600. Pagamentos de $75 por mês. E a condição de não ter contato com Tommy sem a minha presença. Sem prisão. Eu nunca quis prisão. O juiz perguntou se a vítima desejava se manifestar. Eu me levantei. Com minhas roupas simples, minha postura de enfermeira e aquela calma que aprendi a usar nos momentos mais difíceis, comecei a ler minha declaração. 4 parágrafos curtos. Falei sobre o que tinha sido levado. Sobre o valor registrado nos documentos. E sobre o verdadeiro valor que aquilo tinha para um menino que, às 2 da manhã, ainda conversava com a jaqueta do pai. Falei sobre o que significava um armário trancado. Uma chave reserva usada sem permissão. E sobre como aquilo mostrava intenção. Mas havia uma frase no final que eu tinha reescrito mais vezes do que todas as outras juntas. Eu não estou aqui buscando vingança. Estou aqui pelo registro. Porque um dia meu filho vai perguntar o que a mãe dele fez. E o registro será a minha resposta. Ninguém ficou chocado. Tribunais de verdade não funcionam como filmes. Ninguém se levanta em choque. Ninguém faz drama. O juiz apenas agradeceu, aceitou o acordo, determinou as condições e chamou o próximo caso. E aquela normalidade tinha sua própria forma de justiça. A regra particular da minha família, aquela onde a necessidade sempre valia mais do que o direito e onde a pessoa forte era sempre quem precisava carregar a perda, foi substituída em poucos minutos pela regra real. Sem aplausos. Sem grandes discursos. Apenas a lei fazendo o que deveria fazer. Catherine manteve os olhos fixos na mesa. As 2 mãos segurando a barriga. Aquele sorriso que ela tinha quando entrou no quarto vazio do Tommy não existia mais naquele lugar. Eu não fiquei para vê-la chorar.
O registro não precisava da minha presença para ser verdadeiro. Minha mãe saiu da minha casa exatamente no último dia do prazo de 30 dias. E eu mantive todas as promessas que tinha feito naquela carta deixada sobre a mesa da cozinha. Passei 2 dias ajudando a empacotar as coisas dela. Enrolei cuidadosamente a louça de casamento em várias camadas de jornal. Carreguei as caixas até o quarto extra da Deb. E organizei o remédio dela no parapeito da janela, do jeito que ela gostava. Domingo do lado esquerdo. Essa é a parte que muita gente não entende sobre estabelecer limites. Eu não deixei de cuidar da minha mãe. Eu apenas parei de pagar o preço de ser machucada por ela. Na porta, segurando a última caixa, ela tentou mais uma vez. Mas dessa vez não havia plateia. Não havia família assistindo. Não havia ninguém para convencer. Eu fiquei ali segurando a louça dela e ouvi o significado por trás das palavras. Aquela mesma ideia que minha mãe tinha escutado em uma mesa de cozinha em 1987 passou a vida inteira obedecendo. Então eu disse: eu também não vou ser propriedade de ninguém, mãe. Coloquei a caixa no corredor da casa da Deb. Depois abracei minha mãe. Porque ela é minha mãe. E porque ela também é uma das primeiras vítimas do ciclo que acabou me ferindo. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Então voltei para minha casa. A casa onde cada fechadura respondia a uma única chave. A minha. Naquela noite, o silêncio parecia enorme. Tommy perguntou: a gente está triste? Eu respondi: sim, estamos. E disse a ele que sentir tristeza era permitido. Depois fizemos panquecas mesmo assim. As nossas ficaram melhores. A ligação veio em um sábado de setembro. Ela começou assim: senhora, aqui é o Al. Não quero que você crie expectativas demais. Era o Al Peterson. E descobri que ele nunca tinha realmente abandonado minha busca. Durante todas aquelas semanas, aquele velho maquinista aposentado tinha ido a feiras de troca, lojas de ferramentas usadas e encontros onde homens como ele tomavam café ruim enquanto conversavam sobre peças antigas. Ele perguntava sobre uma caminhonete cor de cobre com um espelho de reboque antigo. E em algum lugar entre uma mesa cheia de ferramentas e um estacionamento em Apache Junction, alguém respondeu: isso parece a caminhonete do Arl. Arl tinha comprado por apenas $15 um barco inacabado que estava na varanda de uma casa em junho, porque sua esposa achou que ficaria bonito no pátio com uma samambaia dentro. Ele ficou lá fora durante todo o verão, enfrentando chuvas fortes de monção e um sol de quase 43 graus. Quando fui buscá-lo e Arl carregou o barco até meu carro, pedindo desculpas o tempo todo, eu precisei me obrigar a enxergá-lo como uma enfermeira, não como uma viúva. O casco estava rachado e aberto de um lado. 2 das estruturas internas tinham se soltado. A quilha que Daniel tinha moldado com uma plaina manual estava torta, parecendo um ponto de interrogação. Arl não aceitou nem um centavo. Ele parecia realmente abalado com aquilo, então eu agradeci e levei o barco do meu marido para casa no banco do passageiro, preso pelo cinto de segurança, porque existem coisas que a gente faz sem nem pensar 2 vezes. Tommy saiu para a frente da casa e começou a examinar o barco, com as mãos para trás, exatamente como o pai dele costumava andar ao redor de um helicóptero. Depois de um longo silêncio, ele disse: a gente ainda não tinha terminado de construir ele. E dessa vez eu tinha uma resposta que não vinha da tristeza. Entrei em casa e voltei com um pedaço dobrado de papel milimetrado que estava dentro de uma caixa de ferramentas que a bondade de um desconhecido tinha ajudado a trazer de volta para nós. Então nós também não terminamos, meu filho, eu disse. Seu pai deixou os planos. Aqui está exatamente onde tudo parou 3 meses depois daquele julgamento. E eu sei que você quer saber dos detalhes, porque eu sou uma mulher que sempre mantém suas contas organizadas. O quarto de Tommy começou a ganhar vida novamente, um pagamento de cada vez. As paredes ficaram de um azul profundo, como o mar em um porto tranquilo. Ele mesmo escolheu uma cama nova, com um pequeno astronauta desenhado na cabeceira. E aqui está a minha parte favorita de toda essa história: o primeiro cheque de $75 da restituição caiu exatamente na mesma semana em que comprei aquela cama. Isso significa que minha irmã estava ajudando a mobiliar, mês após mês, o quarto que ela mesma tinha esvaziado. O tribunal chama isso de restituição.
Tommy chama de cama de astronauta. Eu chamo de matemática. Finalmente, os números estavam seguindo na direção certa. A jaqueta de voo voltou para o armário dele. Depois de 3 lavagens, restava apenas o cheiro de sol e um pequeno vestígio da fumaça de outra pessoa. O Hamilton continuava funcionando perfeitamente em cima da comoda, marcando cada segundo. Eu nunca mandei polir o cristal. Algumas histórias precisam continuar mostrando suas marcas. E no primeiro sábado de outubro, no aniversário de 8 anos de Tommy, em um parque à beira do lago na Power Road, um pequeno veleiro de madeira tocou a água pela primeira vez. Ele tinha novas estruturas, novas tábuas e 3 pedaços do casco original que ainda estavam firmes. Nós reconstruímos aquele barco usando os planos desenhados a lápis por Daniel, misturando os cortes dele com os nossos, como se um ajudasse o outro a permanecer de pé. E quando ele entrou na água, parecia que aquele barco estava apenas esperando por aquele momento. Tommy riu com o corpo inteiro, e eu finalmente me permiti ouvir a promessa de um novo começo. 3 anos atrasada, mas chegando exatamente na hora certa. Catherine teve seu bebê no fim de outubro, uma menina. Enviei uma caixa de fraldas para o endereço da Deb. Sem bilhete, porque minha briga nunca foi com uma criança, e estabelecer limites não significa construir um muro impossível de atravessar. Ela ainda conta para qualquer pessoa disposta a ouvir que eu destruí a família por causa de móveis. Minha mãe ainda mora na casa da Deb. Ainda acredita nas mesmas lições que aprendeu em 1987. E ainda conta essa história colocando a si mesma como a única pessoa sensata da situação. Eu sei que a família ainda repete essa história nos jantares. Não foi justo. Eles passam essa frase pela mesa como se fosse um prato de comida. Mas a verdade é que a corrente não se quebrou em todos os lugares. Ela simplesmente deixou de passar pela minha casa. Agora, aos domingos, somos 2 pratos na mesa. Às vezes 3, quando Lauren aparece com alguma coisa que finge ser sobra de comida. E ninguém sentado comigo jamais disse ao meu filho o que ele merece ou o que ele não merece ter. Ele voltou a dormir a noite inteira. Demorou. Foi preciso reconstruir aquele quarto, tábua por tábua, pagamento por pagamento, até ele sentir que aquele espaço era dele novamente. Minha mãe sempre dizia, o justo é justo. E ela estava certa. Ela só nunca imaginou que um dia eu faria as contas. E o barco? No fim das contas, descobrimos que ainda não tínhamos terminado de construir. Nós apenas tínhamos terminado de construir com eles. Existe uma coisa que eu entendo agora e que eu não entendi em junho: uma família que chama você de forte enquanto você carrega todo o peso nas costas será a mesma família que vai chamar você de cruel no dia em que você decidir colocar esse peso no chão. E colocar esse peso no chão diante do seu filho pode ser o gesto mais amoroso que suas mãos já fizeram. Essa é a minha história. Um quarto vazio, 14 capturas de tela, 2 assinaturas que eu nunca poderei desfazer e um pequeno barco de madeira que finalmente tocou a água. Se alguém da sua família chama de a justiça quando tira algo de uma criança, proteja primeiro os registros e proteja a criança. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário contando a sua experiência. Inscreva-se no canal e nos vemos na próxima história.